Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Gente, tivemos visitas aqui em casa, um abraço para a Wanda e para o Flávio que vieram visitar a gente, visitar a Melissa. E por conta disso, com essas visitas, a gente lançou o vídeo um pouquinho mais tarde hoje. E gente, não tem outro assunto hoje. Que zona é essa com lojas americanas? 20 bilhões? Não tem jeito, a gente vai ter que falar sobre isso. Vocês sabem que eu, porque atuo na área jurídica, eu não gosto de subjetivar empresas quando eu falo de direito empresarial. Eu sempre cito empresas fictícias para passar ensinamentos sobre usar o velho invest, sobre como investir, etc. Só que nesse caso específico é uma coisa pública, todo mundo sabe o que aconteceu, pelo menos no geral. Então acho importante fazer, pelo menos trazer um debate aqui curto das minhas percepções sobre o que eu li. Tudo que eu vou falar aqui é público, tá? Então não tem nada sigiloso, não tem nada demais. E eu também não vou tecer aqui críticas de coisas que ainda não foram reveladas. Eu vou fazer uma breve análise e minhas ponderações sobre o que eu sei. Sérgio Rial, um excelente executivo, o cara chegou no Santander, o Santander estava um pouco abaixo dos outros bancões, ele levou o Santander para um patamar, passou o Bradesco por um momento, ou seja, o cara é um excelente executivo. Ele entrou nas lojas americanas, que é uma empresa de varejo, e ficou 9 dias lá. Tipo, 9 dias. O que o cara fez? Ele deve ter entrado lá fazendo uma varredura total. Eu não vou usar todos aqueles nomes em inglês, valuation, enfim, etc. Eu vou simplificar aqui. Eles fizeram uma varredura completa na empresa e ele achou um desfalque contábil, ou seja, faltou contabilizar 20 bilhões. Na verdade, esse número, eles têm que divulgar quando uma pessoa que é um administrador de uma empresa descobre um negócio desse, primeira coisa, ele se demitiu. Mas eles têm que divulgar uma nota para os acionistas por conta da regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Certo? Esse é um dever de publicidade com os acionistas. Então eles divulgam uma nota pública chamada Fato Relevante. Nesse fato relevante, eles deram uma amenizada. Eles falaram, pequenas, não, desculpa, vamos ser, inconsistências de 20 bilhões. Porra, inconsistências é um baita de um calote. 20 bilhões não contabilizados. E aí depois saiu mais uma nota, eu vi a entrevista do Rial, eu li, eu entendi o que aconteceu, eu vou explicar de uma forma bem simples. Eu gostei do vídeo do Primo Rico, eu acho que foi o que explicou, que eu vejo esses canais de investimentos, os caras tentam usar uns termos, eles não sabem nem o que aconteceu e já tentam dificultar. Basicamente, do Primo Rico tá bom a explicação. Eu até gostei do começo da minha pergunta que ele falou. Você já perdeu R$ 1.000? Você já deixou de pagar? E aí ele vai até os 20 bilhões. Mas enfim, resumindo a história. Empresas de varejo, geralmente elas pagam um produto com prazo dilatado. Então você imagina que esse copo aqui é o produto eletrônico e ele é vou falar uma marca, assim, ó, Brastemp. Você viu esse copo aqui nas lojas americanas do shopping Tatuapé e você comprou, como se fosse uma geladeira, você comprou esse copo. A Americanas ainda não pagou esse copo. Ela vai pagar depois de 90 dias, entendeu? E quando cai aqui, ela ganhou uma margem pequena de lucro em cima. Então vamos supor que isso aqui fosse uma geladeira que custou R$ 4.000. Ela cobrou 4.200 e vai pagar depois. Você já levou a geladeira, certo? Essa margem aqui, para ela ser significativa nos termos de balanço, você tem que vender muito, porque a margem é pequena. Mas beleza, essa é a regra geral. Para ter um preço mais competitivo, o que eles fizeram? Eles, ao invés de comprarem 2.000 geladeiras a 90 dias, eles falaram, não, a gente paga ao fornecedor com 30 dias, enquanto que a rival paga com mais. Então você vai pagar menos, você vai comprar em maior volume, certo, de geladeiras, e vai pagar menos. Mas daí de onde vem esse dinheiro? E esse é o ponto. Eles pegaram para pagar em 30 dias empréstimos bancários. Se eles venderem nesses 30 dias para a pessoa que foi na loja e comprou isso aqui, eles pagam o banco antes de rolar os juros. Porque, você entendeu? Ou o próprio fornecedor, você entendeu o que eu quis dizer? Então assim, vamos supor, essa geladeira aqui, ela foi comprada e vai ser paga em 30 dias. No 27º dia, eu, Lucas, comprei a geladeira. Ela já tem o dinheiro para pagar o original. Mas como ela antecipou o prazo, ela paga o banco, para não pagar os juros.
Isso seria o ideal, certo? Porque ela já tinha um empréstimo para pagar, ela já tinha aquele dinheiro. Só que não foi isso que aconteceu na prática. Pelo que eu entendi, a contabilidade, quando alguém comprava esse produto, eles contavam isso como pago na dívida e não contabilizaram a dívida para o banco. Vocês entenderam? Então, por exemplo, o banco emprestou um dinheiro, os 4 mil. Você já tinha pago aqui. Só que eles pegaram aquela planilha Excel e deram aquilo tudo como pago, sem contabilizar do banco. Aí já é um machismo. Eu acho que em pese isso não esteja contabilizado, uma parte do dinheiro em alguma outra linha contábil acabou pagando isso. Porque senão, como foram 4 ou 5 meses, dá muito mais do que 20 bilhões, entendeu? Por isso que eu acho que, na verdade, esse dinheiro, quando vendeu para a loja, uma parte eles pagaram o banco, mas não tudo. E aí que vem o problema. Falar um pouco de Excel aqui. Eu sou horrível em Excel, mas só para explicar. Tem algumas planilhas Excel, quando você faz due diligence, que eu não gosto de falar esses nomes em inglês aqui, não, mas é uma diligência que você faz para ver o que aconteceu, para comparar os dados. Às vezes as pessoas, para fazerem essas diligências, esses levantamentos, tem planilhas de Excel que elas são automatizadas, tipo juro, correção. Imagina que aqui está a linha despesas, e aqui está a linha despesa para comprar geladeira, certo? E aqui que é o fornecedor, e aqui tinha uma outra linha despesa banco. Quando você pagou o fornecedor, essa aqui tinha que continuar em vermelho ou em aberto. Só que são colunas que, por exemplo, quando a dívida, o líquido, digamos, juros de correção. Tem planilhas automáticas, quando você dá o ok, já fecha tudo. Parece que é isso, entendeu? Eles deram um ok e não contabilizaram. Agora, por que eu digo que parece? Porque, primeiro, eu acho que eles não deixaram de pagar 100% os bancos e simplesmente não contabilizaram isso. Você entendeu? Tipo, numa dívida de 4 mil, de 400 mil, de 100 geladeiras, sei lá. Eles receberam do cliente, pagaram, mas não contabilizaram nessa planilha aqui. Entendeu? Senão essa dívida ia ser muito maior. Então eu acho que houve um erro de contabilidade e uma decisão de gestão. Me parece que foi isso. Eles não quiseram contabilizar, pagaram uma parte e ficaram com o caixa. Esse caixa, então vamos supor que num mês era 3 bilhões que eles tinham que pagar para os bancos. Vamos supor que eles pagaram 1 bilhão e não contabilizaram aqui. Porque eles falam que a dívida financeira não é igual à dívida contábil não é igual à financeira. Eles não têm os 20 milhões para pagar, mas eles têm uma boa coisa para pagar, uma boa grana. Então, vamos supor, o cara tinha 4 bilhões para pagar, ele pagou 1 para os bancos, não contabilizou aqui, omitiu a dívida, pagou para uma outra linha, nem contabilizou, que seria pior ainda, e ficou essa dívida de 3. O que acontece? Esses 3 que ele ia pagar ao banco, se você pagasse os 4, você ia ficar com 0 naquele mês, certo? Esse valor ele foi para o caixa da empresa, ele foi para algum outro lugar. Ele pode ter sido usado para distribuir dividendos, para pagar uma outra dívida, para, sei lá, abrir uma outra filial. Esse é o ponto. Esse dinheiro, ele rodou é um termo que se usa, mês a mês na empresa, de uma forma artificial, porque não é uma dívida que a empresa assumiu, falou, não vou pagar os bancos, eu vou contabilizar, é uma decisão empresarial pública para os acionistas, que a gente não vai pagar os bancos que cobriram aquela dívida descoberta dos fornecedores, e vai fazer outra coisa com esse dinheiro, e essa outra coisa vai gerar lucro. Isso é muito comum. Tem empresas que falam, olha, eu tenho aqui um caixa, eu tenho uma dívida, eu vou rolar essa dívida porque eu vou abrir uma filial não sei aonde que vai me dar mais dinheiro e vai resolver o problema. Eles não fizeram isso. Aí você vai falar, tá, foi erro, foi omissão. Tem um indício de que pode ter sido uma omissão consciente, que eles usaram esse dinheiro para distribuir dividendos, para artificialmente parecer que a empresa estava bem. É que alguns administradores da empresa, vou falar os termos com calma, alguns administradores da empresa venderam um valor significativo de ações, 2 milhões e pouco para pessoa física, isso é bem significativo, alguns meses do ano passado. E aí no começo do ano estoura essa bucha. Eu vou falar aqui em hipótese. Se esses administradores venderam e eles sabiam do problema, é tudo aqui em hipótese, tem que ter matéria de prova, eles fizeram a venda através de insider trading, ou seja, eles sabiam que a empresa tinha um problema, que o valor da ação ia cair e eles venderam a um preço alto com uma informação privilegiada. E isso é um ilícito, tá? Previsto na lei
6404, que é a Lei de Sociedades por Ações. É um ilícito que tem uma especialidade empresarial, mas a finalidade é penal, ele sofre uma pena de restrição de direitos. Então, assim, se isso aconteceu, é uma coisa muito grave dos administradores, um crime muito grave, um ato ilícito muito grave que aconteceu. E assim, teria que ser investigado a fundo, acho que vai ser investigado, a finalidade disso, entendeu? Se era só eles se locupletarem mesmo, ou se eles perderam a mão, o que é normal, às vezes, no mundo empresarial, tipo, num primeiro momento, a pessoa perdeu a mão, aí já não contabilizou, falou, puta, eu não sei o que fazer, é melhor deixar ele levando assim. Só que isso, que é a causa da falência de muitas empresas, você se basear num erro que você vai encobrindo. Tem um caso norte-americano, o caso Enroll, E-N-R-O-L. Vocês podem pesquisar, até escrevi sobre isso no meu livro, mas vocês podem colocar no Google mesmo, caso Enroll, só para vocês entenderem que os administradores eles se enrolam, eles têm medo de sofrer as consequências, e aí eles criam uma contabilidade artificial e vão arrastando isso por meses, anos, que é muito pior, na verdade. Porque, vamos supor, você vai ser preso, você prefere pegar 1 mês de prisão ou 5 anos? É melhor resolver aqui, né? Mas aí, tipo, no mundo real é um pouco diferente. Existem os vieses emocionais, a formação da pessoa, os valores da pessoa, tudo isso. Poderia até contribuir com a justiça e falar, olha, eu tô vendo que, não sei, não dá para saber exatamente o que aconteceu na Americanas ainda. O que me parece é isso. Não sei se foi dolo absoluto, tipo, vamos... É muito difícil ser dolo absoluto no sentido da pessoa, puta, vou ferrar a própria empresa. É mais que a pessoa perdeu a mão e aquilo se torna doloso, ou seja, se torna uma coisa que a partir da omissão, a partir de você adulterar os dados, aí sim você começa a se responsabilizar por isso. Porque isso é importante para quem não é do direito empresarial. Erro, perda de dinheiro é normal no direito empresarial. Toda empresa visa lucro e pode errar. Uma empresa pode falir totalmente por erros de boa fé da pessoa achando que estava fazendo o melhor. Ela vai responder para os credores, mas... Agora, se esses administradores tinham consciência disso, se eles chegaram a vender as ações que eram deles, pessoa física, para se livrar da bucha, para pegar algum dinheiro sabendo quando ia estourar, aí é outra coisa. Isso aí a justiça vai dizer, a CVM já abriu, acho que 2 ou 3 processos sancionatórios, e isso vai... Hoje em dia, com a informatização, gente, isso aí vai aparecer uma hora ou outra. Então, assim, agora, falando um pouco da minha opinião, eu não quero ser juiz de nada aqui, não quero julgar nada. Você que tinha ações americanas não tem culpa nenhuma, porque as empresas de auditoria referendaram. Aí sim é o que eu quero falar. Como a gente ainda não sabe tudo o que aconteceu e não pode julgar, uma coisa a gente já pode falar. As empresas de auditoria de grande nome, elas são contratadas para pegar esse tipo de coisa e divulgar esse tipo de coisa para os acionistas. Essa empresa que fez auditoria, que é sempre uma auditoria externa, essa tem que dar muitas explicações independente de qualquer coisa. E aí uma última observação importante. A Americanas, ela já conseguiu uma cautelar judicial para evitar que venham todas as dívidas em cima dela de 30 dias, e ela deve estar com um pedido de recuperação judicial. O que é um pedido de recuperação judicial? É uma modalidade, é uma possibilidade que o direito brasileiro concede às empresas que estão em alguma dificuldade, aconteceu uma coisa inesperada, de conseguir repactuar as suas dívidas, as suas obrigações, num determinado período de tempo, com um acompanhamento de um administrador judicial e sob a supervisão de um juiz. É um pouco diferente de uma falência. É um instituto que permite dar um fôlego para a empresa, para ela poder se recuperar, só que ela tem que fazer as coisas certinho ali, tudo, sabe? Aí vou ter que falar em inglês, by the book, é certinho ali, tudo certinho, ou dentro do máximo de esforço possível. Essa lei, a Lei 11.101, de 2005, ela tem um artigo que é o artigo 49, que trabalha muito a questão da função social da empresa, da importância da empresa para gerar empregos, para contribuir com a comunidade, para gerar arrecadação de impostos. Então, assim, a gente viu também uma declaração dos bancos, lógico que banco nunca perde, né? Mas que eles vão renegociar essas dívidas desde que hajam certas condições. Então, assim, feita a M, existe um caminho para uma gigante como a Americanas, uma empresa antiquíssima,
se levantar. Só que assim, eu acho que isso tem que ser feito em fases. A primeira fase é uma auditoria terceirizada violentíssima para descobrir exatamente o que aconteceu e apurar as responsabilidades dos culpados e afastar todos eles. Porque às vezes um administrador, não estou falando do Rial, o Rial fez certinho, ele nem conhecia nada, ele viu e falou, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Mas às vezes algum desses administradores que venderam essas ações, ele se desligou, mas ele deixou lá um braço direito, então tem que investigar primeiro se houver responsabilidade direta, se o cara sabia, tinha intenção, foi intencional, tem que dar uma limpada nessa empresa e aí recomeçar, tentar reverter o lucro. Mas assim, 20 bilhões, gente, é um negócio que vai levar muitos e muitos anos para essa empresa se recuperar. E eu vou falar um pouquinho do setor de varejo, que eu acho um setor arriscado para você comprar ações. Por quê? O setor de varejo ele tem pouca fidelização. Então eu vejo uma coisa na Amazon, outra no Mercado Livre. Tá exatamente o mesmo preço. Eu gosto da Amazon, gosto da Amazon Prime e tal. Só que eu vi esses dias, eu vi uma coisa para bebê. Era um canguruzinho para levar a bebê, que ela tá começando a ficar pesada. Tinha na Amazon e tinha no Mercado Livre. Da Amazon era 10 dias depois para entregar. No Mercado Livre era no dia seguinte. Foi pro Mercado Livre. Então, além de não ter fidelidade, como eu mostrei no começo, você vende os produtos por um preço. Essa ausência de fidelidade, o cara vai trocar da Amazon para Americanas, para o Submarino, se bem que Submarino é americano, mas você entendeu? De uma para outra, pelo preço. Então, essa competição faz os preços caírem. Se os preços caem, a margem de lucro por cada produto vendido é melhor. Então, quanto que você ganha? Na Black Friday você vendeu o dobro, é no volume. Então, é uma coisa muito oscilante, entendeu? Vamos comparar com um banco que vende produtos, empresta dinheiro, usa dinheiro dos seus clientes a um jurinho baixo e ganha muito mais alto. Ele usa o teu dinheiro, ele recupera muito mais, então é uma atividade muito perene, entendeu? Muito menos arriscado você investir num banco do que numa loja de varejo, pelo menos na minha opinião. Lógico, isso não é nenhuma recomendação, é só uma opinião, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, gente. O que eu vejo dessa história toda? Ou foi um erro absurdo que denota uma competência tão grave que geraria até medo das pessoas investirem, ou foi um erro intermediário que a pessoa se perdeu ali e aí foi tentando maquiar, que aí depois começa a ficar doloso e aí vai ter que responder por isso. Ou foi uma fraude total, que esse dinheiro que não foi pago foi embolsado por alguém e aí a gente tem que ver. Tem que ver o que vai sair, a gente não sabe ainda. O que eu falo é, eu, Lucas, não sou fã do setor de varejo, tá? Mas assim, para você que gosta de investimentos, eu recomendo que você estude ao máximo esse caso. Por quê? É uma pergunta que me fizeram que eu vou responder, eu deixei pro final, devia até ter feito um teaserzinho no começo, mas como o vídeo acabou mais tarde, eu fui direto. Que é assim, por conta desse negócio da Americanas, eu não devo investir na bolsa, devo parar de investir, o que eu faço com as minhas ações? E é isso que eu vou falar, o setor de varejo ficou prejudicado, mas assim, é muito raro isso que acontecer. Desde 1970, que teve o boom das ações ali, 72, 73, que teve um problema complicado ali na bolsa, que foi um boom das ações da Bolsa do Rio de Janeiro. Tem até um vídeo no meu canal sobre isso, podem pesquisar aí na história da Bolsa de Valores e tudo mais, que gerou a legislação nova, que foi a lei das sociedades por ações, a lei das SA, mais conhecida, mas é sociedade por ações porque tem outros tipos além das sociedades anônimas. A lei 6404 de 1974. De lá para cá, se você pegar o fio de tesoura, foram 50 anos. Empresas que realmente derreteram, porque essa empresa ainda pode se recuperar, tá? Mas teve algumas empresas que derreteram, tipo as empresas X, do Ike Batista. São casos que houveram fraudes, mas se você pegar estatisticamente, eu não vou saber de cabeça todas, porque muitas empresas elas não estão na bolsa, elas entram na bolsa, ou seja, elas passam a ser listadas, elas abrem o seu capital, e outras saem. Esse ano mesmo muitas empresas saíram e outras entraram. Então não tem um número fixo, mas vamos pegar uma média de 200, 300 empresas na bolsa. Em 50 anos, isso aconteceu em 5, 6, 7 casos. Estou falando de coisas que quebrou, que não teve volta. 8 casos. Teve casos que ficou capenga a empresa, mas ela saiu da bolsa e existe até hoje, entendeu? Então é uma questão de... Mas só para explicar, você não deve sair da bolsa por isso e passar a investir só em renda fixa. Por quê? As condições do país de juros e inflação, elas oscilam. Então se você entrar na renda fixa
quando está favorável para renda fixa. E aí quando a renda fixa estiver lá embaixo, tudo embaixo, você entrar em ações e depois ficar fazendo esse giro de investimento, você não vai ganhar em nenhum dos dois, na verdade, entendeu? Você tem que ter, antes de mais nada, e aqui eu posso explicar, metodologia de investimento. Não existe uma metodologia certa ou errada. Mas uma coisa é, por exemplo, se você vai investir numa empresa para receber dividendos, pouco importa a taxa Selic, os juros, porque você está fazendo esse investimento pelo número de ações que você tem e quanto isso te paga de dividendos. Desde que seja uma empresa que você pesquisou que é segura, que tem um negócio perene, quer dizer, é um ramo do mercado que ele tem contratos longos, que você tem bastante segurança para investir, e você tem uma estratégia. É sempre bom você ter uma estratégia de investimento. Pode ser uma estratégia com ações e fundos imobiliários, pode ser só com ações. Eu tenho a minha estratégia própria, que eu fui desenvolvendo ao longo desses 4 anos que eu investi, mas assim, tem muitas estratégias boas em canais bons do YouTube. Eu não vou citar um específico aqui, porque aí você segue aquele canal, foi aquele canal. Mas você tem muitos caminhos para você seguir. Eu vou fazer uns vídeos sobre isso, mas assim, minha resposta é não. Você não deve deixar de investir na Bolsa de Valores por causa desse problema específico. Se você tem Americanas na carteira, você não tem culpa, porque não era uma coisa tão previsível. Eu seguraria as ações, eu não venderia agora que elas derreteram de valor. Tipo, você comprou a R$12, ela tá 3. Óbvio que você não vai vender isso agora. Segura, dá uma estudada melhor no que vai acontecer. Se sair a recuperação e ela ir para chegar uns R$5, R$6, aí você vê. Gente, quase tudo é público no direito, tá? Recuperação judicial, você vai saber quem é o administrador. Isso aí você tem como ter acesso a isso. A empresa tem o dever de te informar isso, tá? Então, eu acho que você tem que ter serenidade. Se você tem as ações da empresa, tem que ter serenidade e estudar um pouco, entendeu? Mas sempre o mais importante é estudar antes de dar o problema, entendeu? O próprio setor de varejo é um setor perigoso. Então, muita calma. Outras pessoas que infelizmente se ferraram são pessoas que investem em fundos de investimentos. Aí tua corretora fala, não, esse fundo é muito bom, não sei o que lá. Que você compra o fundo de investimento da corretora ou do banco sem saber o investimento. E tinha alguns fundos de investimentos que tinha 70%, 80% em Americanas. Quando você comprou esse fundo, você só quer pagar o valor e receber no final do mês o que o fundo conseguiu para você. Uma gestão ativa que você não acompanha. Você assumiu o risco. Aí esse você não pode nem reclamar. Se você vai investir num fundo de investimento, você tem que abrir as informações daquele fundo, vai ter uma pizza com percentual de que empresas do fundo, e pesquisar as empresas antes de comprar o fundo, gente. Não dá para ir com os olhos vendados e investir, pelo amor de Deus, tá? Bom, acho que é isso. Se tiverem dúvidas de investimento, podem mandar aqui nos comentários que a gente responde. Estou fazendo um vídeo excepcionalmente de uma empresa, geralmente eu não gosto de falar o nome de empresa, mas é o boom, né? Todo mundo sabe que isso aconteceu, isso é público notório. Mas o principal é, primeiro, independente de qualquer coisa, estude e tenha uma estratégia de investimento. Comece a investir com pouco. Compre, sei lá, você tem R$100, você tem R$1.000, não, compre um pouco, entenda como funciona. Quando a ação subir e a ação descer, vê como a sua alma, seu coração se sentem. É para você isso? Você vai se dar bem com isso? Você tem uma estratégia que te dá confiança? E aí você vai indo, entendeu? Desenvolva uma estratégia com calma. Não sai comprando, eu vi um youtuber comprou isso, vou comprar igualzinho. Não vai dar certo. Se esse youtuber lançar um outro, já teve aí muita gente boa, bilionária até, que comprou empresa, que a empresa depois também deu problema. Então você não vai nessa. Desenvolva a sua linha de raciocínio e vá com calma. Bom, acho que é isso. Bom domingo a todos. Desculpa aí o bigodão do Graves, é o que tem pra hoje. Graves, para quem não sabe, é um personagem do League of Legends de PC e do Wild Rift. Grande abraço a todos, bom domingo, até a próxima e tchau.